Na aula passada, a gente estava falando do CPC 33 de benefício a empregados, e aí a gente começou falando que a norma trata de todos os tipos de benefício pelo serviço prestado por funcionário, exceto pagamento baseado em ações, que entre os tipos de pagamento baseado em ações, as chamadas stock options são o mais comum, mas não os únicos. Dentro dos tipos de benefício, te comentou que a norma classifica em 4 diferentes. Então, temos o benefício de curto prazo, que são aqueles devidos pelo trabalho que vão ser liquidados dentro de 12 meses. Então, não é até dezembro, tá? Até a DF, sim, 12 meses da data da prestação de serviço. Tem outros remunerações de longo prazo, que são todas aquelas pelo serviço prestado que vão ser pagas depois de um ano. Então, um bônus diferido para 3 anos, alguma coisa assim, que é muito raro encontrar esse tipo. Aí a gente tem o terceiro tipo, que são os benefícios rescisórios. São aqueles benefícios que o fato gerador não é a prestação do trabalho, e sim a cessão do vínculo trabalhista, seja porque foi mandado embora, seja por causa de uma PDV, o plano de demissão voluntário. Tá? Então, a gente já falou um pouco de benefício de curto prazo, faltou só esse slide dos bônus e da PLR. A gente passa para benefício rescisório e depois o verdadeiro foco da aula, que são os planos de benefício pós-emprego, principalmente um que chama benefício definido, BD. Então, mais ou menos aqui que a gente chegou. Então, quando a gente fala de PLR, o bônus, a maior discussão não está nem tanto no valor, está em si em que momento eu reconheço, né? Então, se a gente está pensando ali na DF de 31 de dezembro, normalmente o bônus é definido antes da divulgação das DFs, né? Antes da data de autorização para emissão das DFs, aquela data que a gente discutiu do evento que gera ajuste ou não gera ajuste. Então, quando a gente fala de bônus ou de PLR, a grande discussão ela deveria já estar refletida em dezembro ou ela deveria ser refletida só no balanço do primeiro trimestre ou do próximo balanço da empresa. Então, a análise que a norma pede é muito parecida com aquela análise de provisão, tá? Que a gente viu que tinha definição de passivo, né? Se é uma obrigação presente, se dá para estimar e a saída de recursos é provável. Quando a gente fala de bônus e PLR, independente de tudo, a saída de recursos é provável, né? A empresa provavelmente, se ela falou que vai pagar uma PLR, um bônus, ela vai pagar, ela não vai dar calote. A obrigação legal e construtiva é o primeiro ponto que tem que perceber. Quando a gente fala de PLR, ela é mais ou menos contratual. Não tem tanto o que está discutindo. Tá? Já a construtiva, eu comentei aquela, pô, não está no contrato de trabalho, mas já criou uma expectativa. Quando o gestor foi contratado, ele sabia que ele ia receber um bônus alto, por isso até uma remuneração menor. Então já era algo esperado. Todo ano tem bastante, tem muito pagamento em bônus, tal, já é algo mais ou menos esperado. Tá? Então isso que seria obrigação construtiva, que já criou expectativa. E para você poder reconhecer em dezembro, acho que é o ponto onde pega a estimativa confiável. Então existe uma fórmula, a PLR normalmente tem uma fórmula. Ou foi determinado antes da data de emissão das DFs ou prática passada. Caso cumpra algum desses critérios, eu posso estar contabilizando. Tá? Então, bônus normalmente não tem uma fórmula contratual, mas muitas empresas hoje já têm a definição com o próprio funcionário. Então, já é quase, lá os KPIs e tal, já é quase que fórmula, mas não é.
sendo definido dentro daquele período subsequente, onde pode gerar ajuste, caso a fórmula, o valor seja definido, divulgado, pode contabilizar. Se só foi divulgado depois, mas a empresa tem alguma estimativa, não, tá? Só poderia usar caso seja uma certeza, um feeling da empresa, melhor estimativa do bônus não pode, tá? Então, ou ele tem uma fórmula como as PLRs, ou ele foi determinado antes da data da emissão das DFs, ou já tem uma prática. Mas o importante é aqui a gente está falando muito de valor, e não que vai pagar ou não. Tá, o fato de já vir do passado sempre pagou é o primeiro bullet point. O segundo, não, a gente está falando de valor. A prática passada fala que o valor é esse, é assim que calcula. Tá? Então, não confundir esse bullet point com esse. Tá? Esse a gente está falando da obrigação presente. Esse a gente está falando da prática de avaliação, de valorização do bônus. Tá? E um ponto importante, tá? Isso já foi diferente no Brasil, quando a gente olhava as reservas de lucro ali de empresa SA, sempre é uma despesa, tá? O funcionário não é acionista, então sempre transita pelo resultado, não pode ser como uma distribuição de lucro. Societariamente, pelo direito, talvez alguma empresa consiga. Contabilmente é sempre e sempre despesa, porque ele, mesmo se ele for acionista, ele está na capacidade de funcionário, de colaborador, e não de acionista. Ele não está recebendo dividendos chamados de bônus. Então, sempre transita pelo resultado. Tá? Se o bônus tem como base o lucro, eventualmente você apura o lucro sem o bônus e depois adiciona o bônus, faz o add back do bônus novamente. Tá? Então, isso aqui dá bastante discussão. Tá? Hoje em dia um pouco menos, mas dá bastante discussão aí. Passando para o próximo, que é o benefício rescisório, aquele benefício que eu comentei um pouquinho antes, que o fato gerador dele é terminar o vínculo antes da data normal, ou seja, o funcionário é desligado da empresa. Seja porque ele foi demitido, seja porque ele aceitou um plano de demissão voluntária. O valor que a gente reconhece a obrigação trabalhista vai ser reconhecido quando você avisar que você acabou o vínculo, quer dizer, foi a formalização que o funcionário vai ser demitido, ou que ele pediu as contas, ou quando ele oferecer o plano de PDV. Quando a gente fala que ele oferecer o plano de PDV, a gente tem que olhar essa palavra aqui, ó, estar comprometido. Então, que momento que a empresa está comprometida a isso, que ela vai reconhecer? Ela está comprometida quando já tem um plano formal e não existe possibilidade de cancelamento, quer dizer, o plano já foi para frente. Tá? Esse é o momento, é quando o conselho, né, aprovou o PDV. Tá? E aí o PDV, pessoal, quando a gente fala de plano de demissão voluntária, a empresa oferece para todo mundo, ou para uma parcela relevante dos funcionários. Quando a gente fala de provisionar isso, a gente não precisa provisionar o valor máximo, sabe? O quantas pessoas ofereceu vezes o valor. Não, a gente provisiona pelo número estimado, é uma estimativa contábil. Sujeita a ajustes posteriores. Se a PDV for menor ou maior, eu faço ajustes posteriores, não tem problema, mas sempre pela estimativa. Em geral, quando um PDV é oferecido, pelo menos o que eu já vi, os conselhos recebem o valor máximo e o mais provável. Tá? Então, não é uma informação que não existe. Qualquer plano de PDV bem estruturado, existe a expectativa de pessoas que vão aderir e o máximo de pessoas que podem estar aderindo. Então, não é nada tão novo assim que a contabilidade está pedindo. Alguma dúvida até aqui para mostrar um exemplo, pessoal? Eu tentei trazer um exemplo um pouco diferente, pessoal.
Isso é muito, esse exemplo que eu estou dando é muito comum quando a empresa vai sair de um país ou quando a empresa ela não pode simplesmente fechar as portas, ela tem que continuar com o que ela já está comprometida. Eventualmente, ela não pode fazer novas vendas, né, novas operações, mas tem que liquidar o que já está comprometido. Por exemplo, o banco, isso é super comum, quando o banco do exterior sai do Brasil, alguma coisa assim. Então, recentemente, Gama anunciou um plano para o encerramento das atividades de uma de suas fábricas. Todos os postos de trabalho serão fechados dentro de 8 meses. Como existem pedidos pendentes, Gama anuncia um plano rescisório. Ela define que cada funcionário que ficar trabalhando mais 8 meses, fora o salário de 8 meses, vai receber um adicional de 30 mil. E o benefício trabalhista de 20. Tá? Então, ela vai falar, ó, quem não quiser continuar trabalhando por mais 8 meses, eu já te pago, vocês saem, tudo tranquilo. Quem quiser ficar por 8 meses, eu vou te remunerar, porque você está ficando com um contrato, entre aspas, temporário aí, porque a empresa logo fecha. Então, fora o seu salário, eu vou te dar um bônus de 30 mil, um adicional. Para fins de contabilização, não interessa muito se esse pagamento foi upfront, se esse pagamento é dividido em 8 vezes, ou se o pagamento é tudo no final para quem cumpriu. Isso não faz muita diferença, tá? Está falando por competência. A fábrica tem 200 funcionários, sendo que 150 toparam ficar até o fim das atividades, toparam ficar por 8 meses. E 50 não, falaram, vou largar agora e acabou, vou procurar outro emprego. Então, quando eu for contabilizar, pessoal, eu tenho que segregar. No momento que eu anuncio a PDV, mesmo que o funcionário ainda possa ficar 8 meses, eu já provisiono o valor do todo. Então, eu pego a rescisão de todos os funcionários, multiplico pelo valor, né, quantidade vezes valor, e já reconheço um passivo circulante, porque eu vou pagar dentro de um ano. Já o pagamento extra, eu não reconheço tudo na cabeça, eu reconheço por competência. Então, eu pego 150 funcionários que ainda vão continuar trabalhando, vezes o valor que eu vou pagar para eles, independente do momento, e divido por 8 para chegar por mês. Então, todo mês eu vou reconhecer 562.500 por causa desses 150 funcionários. Independentemente se já recebeu, se vai receber ou se está recebendo parcelado. O que eu vou reconhecer na cabeça é só a parcela da rescisão. A parcela que tem vínculo com o próprio efetivo trabalho do funcionário continua como se fosse de curto prazo. Então, esse foi um dos exemplos que eu achei diferente, que eu vejo na prática, para trazer aqui. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, para finalizar a parte de benefício rescisório, eu trouxe o exemplo da Petrobras. Então, é um pouco antigo, mas eu queria mostrar a movimentação, só que a conciliação do passivo, né? Então, ela tem um passivo para rescisão, para rescisões, né, para plano de demissão voluntária, que no começo do ano tinha um saldo de 1.035.000.000. Ela revisou a estimativa, quer dizer, o número de pessoas que se espera que forem aderir mudou. Ela tem o efetivo pagamento, então a gente vê, ó, a gente faz uma despesa e depois vai pagando. Tá? Esse número positivo é a despesa que eu debitei no ativo, no resultado, creditei no passivo, criei obrigação. Conforme eu pago, eu credito caixa e debito passivo reduzindo. Novos inscritos pelo plano de 2015, chega a um saldo de 777 milhões e esse saldo segrega entre o que deve ser pago dentro de um ano e o que deve passar de um ano. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai começar com benefício pós... Peraí. Não, Tati, eu só voltar aqui, eu entendi seu ponto.
Quando a gente fala das verbas rescisórias, a gente contabiliza quando você anuncia o plano. Vê que você não está pagando, você só está já reduzindo o lucro. Esse extra tem um termo que se usa para isso, principalmente em inglês, que é eu te pago um bônus por você continuar trabalhando 8 meses. Então, você efetivamente, se eu entendi seu ponto, esses 150 funcionários, você não paga toda a rescisão dele em caixa, porque ele vai ficar mais 8 meses na empresa, né? E a verba trabalhista, salvo engano, tem que pagar super rápido. Mas você já provisiona, porque efetivamente você vai mandar esse funcionário embora. Então você já provisiona hoje, porque você vai demitir. E esses 8 meses é como se fosse, entre aspas, um salário adicional, um bônus para o funcionário. Mas essa PDV ainda não foi, vamos por assim, acertada para o funcionário sair. Ela é um pouco antes, tá? Era isso, Tati? Tá, tá. Então, pessoal, então agora seria benefício pós-emprego. Seriam os benefícios que o funcionário vai gozar após o período laboral dele. Tá? Independentemente se o dinheiro vai sair agora da empresa ou criando uma reserva, independente se a empresa paga por caixa no final. Mas o benefício vai ser aproveitado, vai ser utilizado pelo funcionário em um período. Em outro período, esse benefício não é um brinde, ele é uma contrapartida pelo serviço prestado. Então, por competência, ele vai ser reconhecido no resultado conforme o serviço for prestado, e o caixa pode ser a qualquer momento. O caixa pode ser todo mês, mas não bate com a despesa. O caixa pode ser só lá na aposentadoria, pode ser inicial. Então, a gente tem sempre funcionário recebe o benefício pós-emprego, após o período laboral dele. A despesa é por competência conforme o funcionário trabalha. E o caixa pode ser a métrica que mais faz sentido para a empresa depender do plano. Então, quando a gente fala desses planos, a gente vai ver que tem um tipo que é muito fácil, na prática é igual salário, e outro que é mais complicado. Mas é importante entender a dinâmica, tá, de como funciona. Via de regra, os planos mais complexos, tá, existe de saúde que sai um pouco disso. Mas os mais complexos são, eu tenho um patrocinador, que é o empregador, e o benefício do funcionário vem lá na ponta, lá no final. Então, em geral, quem vai pagar o benefício não é a própria empresa, porque se ela quebrar no meio do caminho, o funcionário perde tudo. Então, tem que ter um elo aí intermediário para fazer o fiduciário, aí, a guarda desses recursos. Então, existe sempre um plano de previdência. Ele pode ser um plano da própria empresa ou um plano terceiro, né? Um plano externo. Por exemplo, administrado por um banco ou por uma outra empresa de previdência. Tá? Depois eu falo um pouco do de saúde que funciona diferente. Então, eu tenho o patrocinador que ele vai pagando contribuições para o plano. Então, todo mês, conforme uma determinada fórmula, o patrocinador faz um aporte no plano. É comum ele fazer um aporte em nome próprio e o funcionário fazer um aporte no nome do funcionário. Só que normalmente não é o funcionário que paga um boleto. O funcionário vai receber R$ 10.000, 1.000 vai para o plano. Então, a empresa disponibiliza para o funcionário 9.000 e 1.000 ela deposita direto no plano. Então, todo o valor que vem da patrocinadora para o plano, isso é um termo importante daqui para frente, tá, pessoal? É a contribuição. Então, contribuição é sempre o dinheiro que entra no plano. O plano acumula recursos, em geral, durante o período de acumulação, que a gente também chama o período de vesting, né, de acumulação. Quando o funcionário
tem direito a receber o benefício pós-emprego, a gente sai do período de acumulação e entra no período de distribuição. Então, periodicamente, ou de uma vez só, a depender das regras do plano, ele paga o benefício para o funcionário ou para o espólio, para quem tiver direito legal. Então, o dinheiro que sai do plano para o funcionário a gente chama de benefício. O que sai do patrocinador para o plano a gente chama de contribuição. E a norma vem e fala, ó, existem 2 tipos de plano. Existem os planos que a gente chama de contribuição definida. Os planos de contribuição definida, o risco do empregador ele é limitado ao pagamento da contribuição. Então, eu pago uma previdência privada para cada um dos meus funcionários, a minha obrigação não é muito diferente do salário. Só que o salário eu pago para o funcionário e quando eu tenho um benefício desses, eu pago periodicamente, mensalmente para o plano. Mas a minha obrigação termina ali. Quando o funcionário se aposentar, ele vai ver quanto ele tem naquele plano, falar com o atuarial do plano e ver se ele quer sacar tudo à vista, ou se ele quer sacar em 10 parcelas, ou que ele quer transformar aquilo numa renda vitalícia, me parece a pior das alternativas. Mas o risco da empresa cessa quando ela paga a contribuição. Tá? Não interessa muito o quanto que o funcionário vai receber. Depois, no Brasil até existem os planos mistos, tá? Não sei se a legislação ainda tem, mas tinha. O contábil não, ele fala, ó, eu defino o que é contribuição definida, que é aqueles que a obrigação para aqui, e todo o resto eu chamo de benefício definido. Ela nunca, raramente a contabilidade define 2 termos antagônicos. Ela normalmente define um e o outro ela fala é o restante. Para você não criar bright lines, não criar limítrofes onde algo não se enquadra em lugar nenhum. Então, os outros são chamados genericamente de benefício definido. Diferentemente da contribuição definida, o benefício definido, você tem um benefício travado. Então, seria como se fossem os planos desses fundos famosos de pensão, onde você tem um plano e o plano tem uma fórmula que vai pagar para o funcionário. Então, simplificando, normalmente não é exatamente assim, mas vai pagar o último salário perpetuamente para o funcionário. Ou 80% dos últimos 60 salários. Então, quando eu tenho o plano de benefício definido, a obrigação está aqui. Se eventualmente esse plano não tiver dinheiro, ele não foi tão bem na rentabilização, ou teve o atuário que fez conta errada, ele não tiver dinheiro para pagar, o patrocinador vai ter que entrar pagando a diferença. Então, o patrocinador ele continua pagando contribuições periódicas. Mas a contribuição dele periódica é principalmente para o fundo ficar equilibrado, para não ter que pagar por caixa no final. Então, o atuário do fundo ele faz uma conta para que a obrigação do fundo, naquele momento intermediário, seja igual aos recursos que o fundo tem. Então, periodicamente, você vai calibrando, deixando o fundo equalizado, para evitar um risco do funcionário não receber aposentadoria. Mas a obrigação da empresa ela não se limita à contribuição periódica, e sim o pagamento do benefício. Esses fundos BDs eles surgiram mais nos Estados Unidos. Tá? Até os anos 2000, isso mal era contabilizado. Salvo engano, o próprio Estados Unidos contabilizou em 97 pela primeira vez. E isso causava rombo da empresa, porque o acionista não sabia daquela obrigação. De repente, a empresa tinha que pagar um absurdo de uma vez. Então, isso começou a ser muito criticado, chamado de passive off balance. O Brasil começou a contabilizar isso de modo diferente nos anos 2000. Escutando o professor Eliseu durante o mestrado, ele comentou que os valores eram tão altos que algumas empresas a CVM liberou reconhecer aos poucos. Não tinha nada no passivo,
CVM reconhecer, reconhece em 3 anos, sei lá. Tá, então, isso ficou uma coisa que se discutiu muito. Para benefício saúde, é comum você ou deixar o funcionário e pagar um plano para ele depois que ele sai da empresa, ou você deixar ele pagar o valor que ele pagaria caso tivesse trabalhando para a empresa após a aposentadoria. Então, ele continua pagando o valor como se ele tivesse na ativa, mas quem paga é ele, não a empresa. Mas o fato dele estar sendo calculado com base na empresa, na conta da empresa, faz com que ele pague menos mensalidade do plano de saúde por ele estar numa base com muito funcionário mais novo, que é o mutualismo. E a empresa, por sua vez, ela paga um pouquinho a mais para todo mundo, né, para a pólice e para o plano de saúde de todo mundo, por ter esses aposentados. Então, tem uma economia cruzada. O fato de você dar esse benefício para o funcionário faz com que você efetivamente pague mais para os ativos. Então, a contabilidade obriga esse reconhecimento mesmo sem ter um intermediário do plano. Você tem que calcular o valor atuarial desse benefício. Ninguém fazia isso até os anos 2012. Hoje em dia, todo mundo faz, é uma conta bem complexa e não é um benefício tão exclusivo de empresas grandes. É diferente do plano BD, que normalmente são grandes empresas mais antigas. Isso da assistência, muita empresa tem, tá? Então, quando você estiver analisando benefício de funcionário, toma cuidado com isso. PD, pessoal, desculpa a tosse aí. CD é contabilizado igual salário, porque sua única obrigação é pagar o valor periódico. Você não tem nenhum risco de ter que ter chamada de capital no final. Então, você contabiliza igualzinho salário tradicional. Não tem diferença. A única coisa que você tem é que divulgar como funcionam esses planos, tá? Mas não gera um passivo atuarial, não tem risco atuarial. Então, a contabilização é basicamente análoga à contabilização de benefício de curto prazo. Agora, falando em benefício definido, agora a coisa complica. Por quê? Porque você tem uma obrigação lá no final. E você paga um valor hoje justamente para não ter que pagar nada no final, por regras regulatórias. Então, a contabilidade disso é difícil. Qual a despesa hoje, independente do meu caixa, que eu tenho devido a eu proporcionar esse benefício? Então, essa despesa ela não precisa bater com o caixa e ela é uma estimativa, porque basicamente existem dois riscos importantes. Existe o risco atuarial. Então, o atuário vê a carteira atual de funcionários e estima, ó, quando esses funcionários se aposentarem, eles vão estar nesse cargo, eles vão ter essa idade, eles vão ter tipo, essa esposa, esses filhos que podem vir a ter esse benefício. Esse funcionário pode ficar inválido e ter um benefício antecipado.
Só que nem tudo vai funcionar igual o atuário pensa. A prática, né, está falando de pessoas, a conta é uma estimativa. Não é um chute, é uma estimativa, mas tem o risco de ser diferente. E o risco de investimento. O fundo vai aplicar esses investimentos temporários dentro de regras do governo de alocação, e esse dinheiro ele conta com esse rendimento na hora que vê quanto a empresa tem que aportar. Os investimentos podem ser piores do que o programado. Por isso que o governo fala, ó, não pode arriscar muito, pode arriscar até certo ponto. Quando teve o boom das ações lá nos anos 2007, por aí todos os planos ficaram superavitários. Veio a crise, a maioria dos planos ficaram deficitários. Então, o risco de investimento é uma realidade. Normalmente, os fundos tentam cumprir a meta ali do plano. Tem o termo técnico, mas é tipo uma meta atuarial, salvo engano. Então, por muito tempo, como eu comentei, não se reconhecia tais valores. Hoje, reconhece. Por quê? Porque se entende que é uma obrigação. Qualquer déficit do plano é uma obrigação do patrocinador. Então, você sempre reconhece esse passivo. É tão obrigação, porque se o déficit começar a ficar muito alto, o próprio regulador a prevê que ela manda você aumentar os seus aportes. Quer dizer, até a quantidade de déficit de um fundo é limitado. O regulador não vai deixar a empresa só pagar quando o fundo quebrar. Ele vai já pedir para ficar numa posição razoável de risco. Ele não vai deixar você, patrocinador, aportar recursos só quando acabar o dinheiro. E sim tentar equalizar, vamos por assim, o passivo e o ativo ficarem de valor semelhante. Essa norma envolve muito trabalho de atuário, tá? Em geral, não é feito pelo atuário do plano, mas não existe restrição. E as regras do plano são diferentes da empresa. A gente vai ver que é quase que uma consolidação. Mas não é uma consolidação da contabilidade do plano, e sim da contabilidade perante as normas do CPC, das IFRS. Então, tem umas divergências. A regra do regulador ela é mais conservadora e ela tira um pouco de subjetividade, ela tem um degrau a mais de objetividade. Então, existe no Brasil, foi colocado um item nessa norma para conciliar o passivo e o ativo pela regra do regulador e da patrocinadora. Então, quando a gente olha os balanços hoje, por exemplo, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, a gente consegue identificar essa divergência entre os valores regulatórios da contabilidade do plano e os valores visão patrocinador, que é o que a gente vai discutir. Essa norma ela só trata da contabilidade desse player. Ela não trata da contabilidade do plano. Tá? Do plano tem um CPC, tem uma norma internacional super antiga, mas ela não é adotada por nenhum país, tá? Principalmente por ela deixar você calcular o passivo atuarial de duas formas. Então, é uma regra que não é muito utilizada, a gente está falando daqui. Então, alguns casos famosos. O Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, nessa época, em 87, o déficit do plano chegava a 87% do PL. Quer dizer, podia quebrar a empresa, praticamente. A GM, nos Estados Unidos, em 2002, ela teve que cobrir um déficit, que ela teve que pegar um empréstimo, né, uma units, um título no mercado, de 10 bilhões. Quer dizer, um valor altíssimo só para cobrir o déficit do plano. Então, você imagina se a GM não tivesse isso no balanço. Você, investidor,
de uma noite para o dia, você entende que a empresa precisa pagar 10 bilhões para o fundo e você nem sabia que tinha déficit. Então, para ver a importância disso. Aqui eu não consegui lembrar a fonte mais, tá, pessoal? Faz muito tempo que eu peguei esse slide, mas o déficit em 2002 das empresas britânicas, das 100 maiores, com plano de previdência, quer dizer, o déficit atuarial dos planos, chegava a 55 bi. Então, vocês veem que é uma coisa mais americana que britânica, né? Não que 55 bi seja pouco, tá? Mas é bem menos que 10 bilhões de uma empresa só. A Rolls-Royce também, por exemplo, ela tinha um déficit que não era só maior que o PL, era maior que o próprio valor de mercado. Tá? E quando surgiu a norma, para terminar a parte teórica, o SFA seria as normas americanas. Eles viram que a importância era muito grande, que estava crescendo esses fundos. E quando não se contabilizava, você nem conseguia ver o plano. E quando não tinha norma, cada empresa fazia o passivo do seu jeito, pelo princípio da conveniência. Então, você perdia comparabilidade. E muita empresa simplesmente não contabilizava porque é ruim. Então, essa norma já vem sendo discutida. Nos Estados Unidos, ela é um pouco mais antiga. No Brasil, a CVM tinha um critério mais simples até as IFRS, adotou a IFRS em 2007. Essa IFRS em 2007, a gente vai ver um negócio chamado diferença atuarial. Ela era um pouco mais complicada, ela dava tipo 3 modelos contábeis. E aí, quando chegou, sei lá, em 2008, uma coisa, não, 2010, um ano assim, ela falou, não, você vai ter 3 opções, é ruim, todo mundo vai contabilizar do mesmo jeito. E aí eles simplificaram a regra do jeito que a gente vai mostrar hoje. E aí, pessoal, a gente vai ver uma parte complexa, ficar dando aula para isso, eu acho que a melhor metodologia que eu consegui pôr é esquecer um pouco as fórmulas decoradas da norma e tentar entender que o plano sempre tem os ativos, os investimentos e a dívida, né, o passivo atuarial do outro lado. Então, a gente vai tentar entender, primeiro, como se movimenta o lado do ativo, depois o lado do passivo. Vou falar um pouco de débito e crédito, mas não é o importante, tá? O importante é entender, ó, na visão do patrocinador, é isso que acontece com o passivo. Na visão do patrocinador, é isso que ocorre com o passivo. E depois a gente vai juntar os dois e finalizar com débito e crédito. Mas o entendimento da movimentação, eu acho que é o mais importante. Tá? O resto, quando entende bem, o resto é só pôr os olhos do patrocinador e o débito e crédito sai. Então, pensando no ativo, quando a gente está falando de ativo do plano, normalmente um plano tem 2 ativos com plano de conta diferente. Se não me engano, o pessoal de Goiás aí já faz bastante auditoria disso. Se tiver algum erro, vocês me corrijam. Quando a gente vê o ativo do plano, normalmente tem 2 códigos. Tem os códigos das contas próprias, que é caixa para pagar salário, contas a pagar, alguma coisa que é da próprio fundo. E um restante de ativos, que são os ativos que são de uso exclusivo para pagar o beneficiário. São os ativos que não podem ser usados para uso próprio, para pagar salário de atuário, consultoria. Esses ativos que eles são feitos para pagar os benefícios de longo prazo, os benefícios pós-emprego, são os que são considerados. Em geral, esses ativos têm de tudo, tá? O governo ele cria alguns limites por categoria, tá? Então, isso que é importante, eles são feitos para pagar benefício de longo prazo, tá? Outro tipo de passivo, de ativo que eu posso ter, são apólices de seguro. Então, eventualmente, o funcionário, além de ter o benefício de aposentadoria, ele tem um seguro de vida. Se ele falecer, entrar em óbito, o plano paga alguma coisa. E aí é mais interessante para o plano, ao invés de fazer uma conta atuarial e provisionar esses valores,
ele ir numa seguradora que não é parte relacionada e fazer uma pólice de vida dos funcionários, em nome do funcionário. Por quê? Porque essa seguradora deve ter o maior know-how, o maior mutualismo que o próprio plano, que não é esse o objeto social dele. E uma coisa que pegou muito empresa que foi privatizada, tá? Eu sei muito por causa do grupo de uma empresa que te atendia aqui, né, aqui no escritório. Que é quando teve as privatizações, muitas delas colocaram uma confissão de dívida para quem levou a concessão. Então, o que acontece? Eles se comprometeram eventualmente, o plano de previdência está com déficit de 100 milhões. Eu vi sua mensagem, tá, Diogo, eu já falo, pessoal. Você tem um déficit, então fala, você que quer comprar, que quer ganhar aquela concorrência para privatização, você me paga um valor, eu, governo, e você faz uma confissão de dívida com o plano. Quer dizer, você se obriga a todo mês, fora o valor tradicional que você pagaria, fora a contribuição tradicional, você ainda paga um adicional, um valor para essa confissão de dívida. Então, quando eles ganharam as privatizações, eles reconheceram um passivo no balanço deles, das concessionárias ou da empresa privada. E o fundo reconheceu contas a receber. Esse contas a receber não pode ser considerado como ativo do plano, porque ele não é um investimento, ele não é um ativo que você está investindo. Então, a norma tira isso. O regulador aceita. Então, isso aqui deu uma divergência. Planos que estavam equacionados na visão do patrocinador não tiveram. Então, isso aqui, no caso que a gente fez no escritório, dava bastante diferença. Então, isso aqui foi uma coisa que, principalmente das privatizações, pegou bastante, que é a confissão de dívida. O Diogo comentou, o balancete é dividido entre plano de gestão administrativa, que é os ativos que não chamam ativo do plano, vamos por assim, e o BP, planos de benefício, que seriam os que estão dentro. Tá? E aí vê uma coisa, então esse ativo a gente quer ver a verdadeira situação dos investimentos da empresa. Então a norma manda usar valor justo para tudo. Todos os investimentos na visão do investidor têm que ficar valor justo. Tá? A Previc, salvo engano, para ativo imobilizado, ela deixa a reavaliação ser feita com periodicidade e não todo ano, e ela deixa alguns ativos pela curva, tá? Ativo financeiro pela curva. O FRS não deixa nenhum ativo financeiro ser pela curva, tá? Não pode ser mensurado a custo amortizado. Então, essas são as principais divergências, mas sempre a valor justo para você ver a verdadeira situação do plano. Valor justo nem sempre é igual a marcação a mercado, valor justo tem que usar as definições do CPC, né, da IFRS 15, que a gente mostrou, salvo engano, na segunda aula. Então, continuando um pouco, então, mostrar um pouco a movimentação. Então, a gente imagina que a gente tem um valor no começo do ano ou no final do ano anterior, valor justo. Conforme paga benefício aos aposentados, o valor do meu ativo cai, porque eu estou pagando o benefício. Sai caixa, dinheiro da conta corrente do plano e entra na conta corrente do aposentado, do beneficiário. Por outro lado, eu recebo contribuição tanto do patrocinador quanto do participante. Então, quando eu recebo dinheiro, entra dinheiro na conta corrente do plano, aumenta o valor dos ativos. Certo? E esses ativos o fundo aplica. Então, também tem um retorno desse investimento. Tá? Então, ele aplica em título público, ele aplica em fundo de investimento, aplica nisso, naquilo, ele aplica no imobilizado, que aluga para a própria patrocinadora, que é comum, e tem um retorno.
Até o ano, sei lá, de 2009, a norma falava, pega uma pessoa experiente e fala para ela falar qual o percentual do retorno que você espera ter com esse plano no começo do ano. Com o mau uso disso, a norma falou, não, você vai ter um retorno esperado que ele é igual o saldo inicial vezes a taxa que você usa para calcular o passivo. Então a norma falou, eu sei que tecnicamente não vai ser a realidade, ou vai ser uma grande coincidência, porque você está pegando uma taxa que você usa para o passivo, tem outro racional por trás e está usando no ativo. A empresa fala, porque antes todo mundo punha uma taxa super alta e reconhecia uma perda atuarial depois. Então a norma fala, usa a mesma taxa que você apurou o passivo. E o que acontece? Não é a taxa do dia. Você, quando pega o laudo atuarial do final de um ano, vamos pensar assim, o laudo atuarial do final de 2022, ele indica que taxa que você vai usar no ano de 23. Então, naturalmente, dá uma diferença. É sempre a taxa prevalecente em 31/12, no caso do meu exemplo de 22. Você não pode usar a taxa que você espera que tenha durante o ano. Tá? Tecnicamente, não é sobre o valor inicial. Você tem que calcular mensalmente sobre o saldo todo mês. Tá? Então, é um pouquinho mais complicado. Mas os nossos exemplos vão ser sobre o saldo inicial. Por quê? Porque todo mês muda, né? Então, o ideal era ser sobre base mensal, mas sempre o retorno esperado. Isso vai afetar o resultado do patrocinador. Isso vai afetar o caixa do patrocinador. Então, sai dinheiro do patrocinador, entra na empresa. Então, no mínimo, eu vou ter um crédito no caixa. E aqui eu vou ter uma receita financeira no patrocinador. Quando eu completo isso, eu chego num saldo estimado. Então, quer dizer, no começo, no final do ano anterior ou no começo do ano atual, eu já estimo, então eu sei um saldo estimado. Chegou no final de 2023, eu reapuro o valor justo no final de 2023. O valor atualizado, o valor justo, vamos por real, né, não estimado. Essa diferença entre o valor estimado, do valor estimado para o real é o que eu chamo de diferença atuarial, que ela advém do fato de eu ter calculado o retorno esperado com a taxa do passivo e não o verdadeiro retorno esperado. Essa diferença entre o valor estimado e o real é o que eu chamo de diferença atuarial, que eu vou reconhecer dentro do ORA no patrimônio líquido. Então, o retorno atuarial não causa volatilidade no resultado da patrocinadora. Ele é reconhecido dentro do patrimônio líquido. Tá bom, pessoal? A gente vai falar mais, mas o importante é que essa diferença atuarial não afeta o patrocinador. E uma pergunta, pessoal. Se eu estimei que o valor ia ser 10, quando eu vi o valor real no final do ano, deu 14, essa diferença de 10 para 14 é um ganho ou uma perda atuarial, pessoal, vocês acham? Pessoal, eu estimava ter 10, quando eu fiz a conta do valor justo, deu 14. Isso é um ganho ou uma perda? Não, é um ganho, pessoal, porque olha, eu estimava que o ativo ia ser 10, hoje é 14. Então, quer dizer, eu vou ter mais investimentos do que eu estimava. Meu retorno foi maior do que o esperado. Agora, se eu esperava ter 10 e tenho 7, é porque foi pior. Pensa como se fosse o dinheiro próprio. Você estimava ter investido 100 milhões lá na sua corretora. Quando você foi ver o extrato
No final do ano, você tinha 120, quer dizer, rendeu mais do que você esperava o seu investimento. Então, sempre que o valor real é maior que o estimado, você tem um ganho. Em situação inversa, se você estimava ter 100 e tem só 90, é uma perda. Então, para treinar isso, pessoal, eu queria que vocês respondessem essas duas linhas, para 3 situações. Qual o valor estimado e qual o ganho ou perda atuarial? E eu estou dando o saldo final. Tá bom, pessoal? Eu queria dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem essa simulação aqui. É bem simples as contas, tá? Não é para se complicar muito. Quer fazer, pessoal? Vamos ver aí, moça, se deu certo. É porque você não consigo ver todas as respostas aqui. Então, valor inicial, 100. Retorno esperado do ativo, 50. Então, retorno esperado, eu somo. Ipa, Junel, sua resposta é diferente do Moacir, hein? Tá mudo, Tati. Estamos escutando, pessoal? Estou escutando. Você não tá, Tati? Tá. Então, aqui, pessoal, aqui o retorno ele entra aumentando. Por quê? Porque aumenta o valor do investimento. Contribuição recebida, entra aumentando. Tá? Então, coisa você tira o fone, Tati. Aí é um jeito de ficar ao som pelo próprio computador. Tá? Então, contribuição é quanto entra no caixa do plano. E benefício pago é quanto sai. Tá? Então, se a gente pensar 100 com 50, com 30, 180. 180 menos 140 dá os 140. Então, agora, o primeiro você acertou aí, Moacir. Então, eu estimei cravado. Algo que nunca deveria ocorrer, porque para você cravar, o retorno esperado tem que ser igual ao retorno real. Isso é muita coincidência. Então, como é um exercício, deu certo. O segundo, 250 mais 20 mais 30, 300. 300 menos 30, 270. Então, eu estimava que eu ia ter 270. Quando chegou o laudo com valor justo, deu 260, uma diferença de 10. Uma perda, porque eu estimava que meu investimento ia ser superior. E o último, 500 com 50, com 30, 580. 580 menos 20, 560. Então, eu estimava que eu ia ter 560. No final, eu tive uma boa notícia e deu 600. Então, eu tive uma diferença positiva de 40. Então, é normal ter diferença atuarial, não é algo que a empresa manipulou, porque o retorno vai para o DRE e a diferença atuarial fica escondida no PL. Não, é natural. Primeiro, porque o retorno é uma estimativa e porque a taxa nem olha o seu pool de ativos. Então, pessoal, vocês vão ver como isso linka com a contabilidade, tá? Mas deu para entender aqui? Para quem é auditor do tipo de empresa dessa, não é válido somente olhar o plano, tá? O ideal é conferir essas contas de marcação a mercado, tá? Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Deu para entender, Moacir? Sim. Uhum. Vou mostrar algumas coisas aí que
O que a gente mostrou hipoteticamente nada mais é do que uma nota explicativa obrigatória. Então, eu estou usando a Petrobras, eu acho que na aula eu uso a Petrobras e o Banco do Brasil como exemplo. Então, a Petrobras tem N planos, tem 4 planos, e essa coluna é o total. É porque o título aqui ficava muito mais para cima, tá? Mas eles têm, esse é o Petros, lá o fundo mais famoso. Então, eles colocam ativo no começo do ano, igualzinho a gente fez. Receita com juros. Contribuições recebidas, segrega entre o que veio da empresa e o que veio do participante. Pagamento de termo de confissão, quer dizer, o contas a receber não é um ativo do plano. O que é o ativo é o valor que recebe todo ano. Então, para vocês verem como aquele contas a receber que eu comentei é normal. Tá? Parece baixo, mas a gente está falando de 550 milhões, tá, na Petrobras. Benefício pago. Quanto que o plano pagou de benefício para os funcionários. E remensuração, que é o termo técnico das diferenças atuariais. A gente vai ver que a gente engloba todas como remensuração dentro do ORA. Mas, por enquanto, vamos falar de diferença atuarial, que é mais fácil. Porque tem uma outra ali dentro. Tá? Mas essa é a diferença atuarial. Então, a gente vê que, num total, deu 9 bi de perda atuarial. Tá? 9 bi. Vê como os valores são altos. Tá? Estou falando aqui de 9 bi. E não tem problema nenhum. Ativo total era 53, passou para 49, aproximadamente. E aqui embaixo eu coloco a abertura. Então, eles têm 43% alocado em renda fixa, a maioria em título do governo, é muito comum o NTN-B, porque protege contra a inflação e tem fluxo de caixa semestral. Renda variável, então, até onde eu sei, você não pode aplicar diretamente em empresa que não é capital aberto. Você não pode aplicar diretamente. Fundo estruturado de private equity e venture capital, então você pode aplicar aqui em empresa de capital fechado por meio de fundo, que é o que dá um grande problema para avaliar isso, né? Fundo imobiliário e imóveis pode, é bem comum imóveis. E é comum o fundo fazer empréstimo subsidiado para funcionário. O contas a receber de empréstimo pode ser um ativo do plano. Tá? O confissão de dívida que não. Então, vê que é parecido, isso é próximo ao limite legal, tá, de risco que dá para ter. Tá? Então, alguma dúvida dessa parte dos ativos, pessoal? Agora, sincero, o ativo é um pouquinho mais fácil, tá? Talvez para quem é atuarial, o que a gente vai falar agora é um pouco mais fácil, mas eu vou falar agora do passivo. Eu só ver o contador falando aí de atuarial, para quem é atuário, talvez seja mais simples de entender. Então, quando eu falo do passivo, eu não vou chamar de passivo atuarial. Tá? Eu posso até falar, mas sem querer. Por quê? Porque o passivo atuarial, propriamente dito, é o saldo líquido entre a obrigação por benefício definido, que é o passivo, que a gente vai falar, e os ativos do plano. Então, agora a gente vai falar sobre esse passivo do plano, essa obrigação do plano. O nome técnico é obrigação por benefício definido, o valor presente da obrigação por benefício definido. Então, a gente está falando do passivo do plano. Então, a gente não está falando do saldo líquido, e sim do passivo do plano. Então, quando a gente está falando do passivo do plano, a gente está falando do saldo do passivo, sem considerar os ativos, só o passivo. Tá? Então, o que representa esse passivo do plano? É o valor presente, sem considerar os ativos do plano, dos pagamentos futuros esperados para liquidar a obrigação presente. Então, o que é? Imagina que eu só tenho um funcionário
e eu estou um dia antes do funcionário se aposentar. Então, o que é o passivo desse funcionário? É o valor presente dos pagamentos esperados que eu vou fazer de aposentadoria, até ele falecer. Mas eu não sei quando ele vai falecer. Então, aí que entra o trabalho do atuarial, de ver qual o fluxo que eu considero. Então, é sempre esse fluxo de caixa esperado do funcionário. Esse fluxo de caixa esperado para o funcionário é o que a gente chama de reserva matemática. Essa reserva matemática ela é 100% um dia antes do funcionário se aposentar. Por quê? Porque se o funcionário ele tinha que trabalhar 40 anos, ele só trabalhou 20, em teoria, essa reserva matemática deveria ser só uns 50%. Tá? Então, ele é como se fosse assim, o que é o passivo? É quanto que é essa reserva matemática ponderado ao quanto o funcionário já trabalhou. É proporcional, é como se fosse uma caixinha que você vai enchendo conforme o funcionário trabalha. Então, pensando em um funcionário, essa caixinha vai aumentando conforme ele trabalha. Só que a norma fala, ó, o pagamento é lá na frente, então você tem que trazer a valor presente para a data de aposentadoria e depois para a data de hoje. Então ele fala, ó, sempre levar em conta o dinheiro no tempo e o risco. Isso é importante, porque está falando de valores longínquos, né? Que a data é muito longa. Então o passivo é sempre o valor presente dos pagamentos para o período que o funcionário já trabalhou. Não considero tudo, só o que o funcionário já trabalhou. E aí a norma ela vem e fala, e o método atuarial que eu quero chama método do crédito unitário projetado. Então aqui tem duas coisas importantes. Projetado. Então projetado eu coloco o quanto eu acho que o funcionário vai estar ganhando lá na frente, quanto que vai ser a aposentadoria dele, dado que ele vai ter benefício com base na inflação, ele vai ter benefício real, vai ter aumento de cargo, e eu também considero o número de pessoas que devem ter lá na frente. Tá? E o método do crédito unitário projetado, o fato de ser unitário é porque eu vou fazer uma conta meio atuarial que assim, eu não calculo o déficit de uma vez, tá? Eu calculo por ano. Então, eu tenho uma reserva matemática de um funcionário, vai ter com número isso aqui. O funcionário, no primeiro dia de trabalho dele, ele vai ter que trabalhar 4 anos. Então, eu falo que para esse funcionário que vai ter 4 anos, eu vou ter 4 unidades de iguais valores. A unidade do ano 1, a unidade do ano 2, do ano 3 e do ano 4. Funcionário trabalhou 2 anos, eu tenho 2 unidades, porque eu já despesei, eu já reconheci no resultado a unidade referente ao ano 1 e a unidade referente ao ano 2. Então, eu sempre vou projetando por ano, tá? Parece algo indiferente, mas dá diferença na hora de fazer a conta, tá? Mas daí é uma questão mais atuarial. Mas eu não calculo todo, eu calculo conforme os anos vão passando. Vou tentar mostrar isso de uma forma gráfica. Então, o que acontece, pessoal? Se eu pensar nessa linha como, entre aspas, aí, a vida do funcionário, ele vai, durante o período na ativa dele, ele vai estar no período de acumulação. Então, a conta dele lá no fundo vai só aumentar, porque está recebendo contribuição. Então, ele está no período de acumulação. O benefício dele está non-vested, quer dizer, não está direito adquirido. Quando chega na aposentadoria, ele para de acumular e ele entra no período de distribuição. Então, ele entra no período que a gente fala que o benefício já está vested, já está adquirido. Então, aqui ele vai recebendo
aposentadoria. Tá? E o que é a reserva matemática? É o quanto eu estimo que o plano tem que ter de recursos nessa data para pagar todos os prováveis benefícios que aquele funcionário vai ter. Então, qual o valor presente dos benefícios esperados nessa data? Essa é a reserva matemática do funcionário, lembrando que faz para o plano como um todo, mas vamos dando exemplo de um funcionário só. E como que é o crédito unitário? Tá? Eu calculo a reserva matemática e divido por quantos anos ele precisa trabalhar. Aí eu chego no crédito unitário nessa data. Então, o crédito estaria posicionado nessa data. Só que o funcionário trabalhou esse primeiro ano só. Então, esse crédito unitário projetado é análogo à despesa com salário, à despesa com benefício. Então, cada ano gera uma despesa como se fosse salário, a despesa, por competência. Só que um crédito está nessa data. Então, o que eu faço? Eu desconto a valor presente e falo, ó, o fato do funcionário ter trabalhado um ano gera um custo do serviço corrente, quer dizer, o análogo ao salário por competência pelo valor presente desse crédito. Então, eu pego um crédito e trago para o primeiro ano. Aí o funcionário trabalhou mais um ano. Eu pego mais um crédito unitário e desconto para o segundo ano. Então, a gente vê, se faltavam 10 anos, o primeiro crédito eu estou descontando por 10, o segundo por 9. Então, eu tende a ter cada vez menos efeito do valor presente. Só que o que acontece? O primeiro crédito agora está posicionado no primeiro ano, está a valores de primeiro ano, e o crédito do segundo ano está a valores de segundo ano. Então, eu tenho que pegar o crédito, vai ter com número isso, tá, pessoal? Do primeiro ano e passar para o segundo ano. Quer dizer, eu tenho a despesa financeira, o custo dos juros, que é o fato do pagamento de aposentadoria estar mais perto. Chega no terceiro ano, eu reconheço mais um crédito. Pego o crédito do ano 1 e do ano 2, que já estão no segundo ano, e reverto um ano de AVP. Então, no meu resultado, eu vou ter sempre o custo do serviço, que é o valor presente do crédito. E eu vou ter o custo dos juros, que é a reversão da AVP, do valor presente dos créditos anteriores. Então, eu tenho sempre esses dois conceitos. Custo do serviço corrente, que é o equivalente à despesa de salário. E o custo de juros, que é eu trazer os créditos já adquiridos a valor de hoje. Então, em teoria, isso não é o que acontece, nem precisa acontecer, isso é mais ou menos quanto que eu preciso colocar de caixa no fundo para ele ficar estável. Tá? Isso não representa o valor que a empresa vai pagar em caixa, mas também não faz sentido ser muito, muito diferente. Tá? Então, deu para entender os conceitos sem número, pessoal? Alguma dúvida antes de colocar com número? Então, vou fazer um exemplo com número, logicamente, exemplo mais de contador, aí, de matemática, não de atuário. Então, eu tenho um exemplo que eu tenho um funcionário que no momento zero ele ainda precisa trabalhar 5 anos para se aposentar, para acabar o período de acumulação. No quinto ano, o fundo precisa ter R$50 para pagar as aposentadorias esperadas desse funcionário. E eu vou usar uma taxa de desconto de 10% ao ano. Tá? Logo, se eu preciso, a minha reserva matemática é 50 e são 5 anos, cada crédito vale 50 dividido por 5, vale 10. Mas vejam, ele vale 10 no final do quinto ano, ele não vale 10 hoje, ele vale 10 lá no final do quinto ano. Tá? Então, no primeiro ano, o que eu tenho que fazer? Eu estou trazendo para dezembro do ano 1.
eu pego 10 e desconto por 4 anos, porque eu estou falando do final do primeiro ano, e não do começo do primeiro ano, do final. Então, eu pego 10, desconto por 4 anos, dá 6,83. Custo do serviço corrente é uma despesa, a gente vai ver que aloca junto com a despesa de salário. No final do segundo ano, eu pego mais um crédito unitário e desconto por 3 anos, porque eu estou falando do final do segundo ano. 7,51, aumentou por quê? Porque eu tenho um ano a menos de desconto. Então, esse é o custo do serviço corrente do segundo ano. E o custo dos juros, o que é? Esse crédito está alocado no primeiro ano, agora ele vai para o segundo ano. Então, eu aplico 10%, que é a taxa de desconto, 68. Isso é custo de juros. A gente vai ver que fica no resultado financeiro da patrocinadora também. Terceiro ano, eu desconto por 2 anos, 8,26. Eu tenho esse crédito que já está no segundo ano e eu tenho essa somatória, que é o crédito do primeiro ano, já posicionado no segundo ano. Então, eu passo os 2 créditos para o terceiro ano. Tá? Aqui eles valem 15, tá? 683 mais 68 mais 7,5 dá uns 15. 10% e 5. E assim, sucessivamente, até acabar o último ano. Então, quando acabar o último ano, todo o valor da reserva matemática transitou no resultado da patrocinadora. Uma parte como custo do serviço corrente e uma parte como custo de juros. Normalmente, o custo de juros fica até mais alto, porque o prazo não é 5 anos, o prazo médio é bem maior. Então, deu para entender o conceito matemático, pessoal? Não é para fazer a conta de atuário, é o matemático suficiente para entender um modelo contábil. Então, deu para entender até aqui, pessoal? Então, continuando, pessoal, fazer aquela mesma movimentação, agora do passivo. Então, ele tem um saldo inicial que ele reduz por benefício pago. Então, eu tenho lá um passivo de 100, eu paguei uma aposentadoria, ela tem que sair do 100, porque aquela obrigação eu já exerci. Então, conforme paga benefício, eu reduzo o meu passivo. Mas, porém, pessoal, quando eu olhava o ativo, também tinha essa conta, porque eu tinha R$100 no ativo, paguei um benefício de R$10. Então, tanto o meu ativo quanto o meu passivo reduzem em R$10. Então, o benefício pago é como se fosse pagar a dívida, ele não altera o saldo líquido, ele não altera, entre aspas, aí o PL do plano. Tá? Então, é algo neutro. Mesmo na visão do patrocinador, o fato de pagar benefício diminui o valor justo dos ativos do plano e diminui a obrigação por benefício definido. Então, no NET, ela não tem efeito, ela tem um saldo negativo, tanto no slide do valor justo do ativo, tão como nesse slide. Depois, eu tenho o custo do serviço corrente, que é uma despesa no resultado e aumenta o valor do passivo. Tá? Então, é uma despesa no resultado e aumenta o valor do passivo. É como se fosse provisionar salários a pagar no final do dia. Esse custo do serviço corrente, ele é apurado no laudo atuarial do ano anterior. Então, o laudo referente a dezembro de 2022, ele vai me falar o custo do serviço corrente do ano de 23. E aí eu reconheço 1/12 por ano. Então, o custo do serviço corrente ele é apurado no começo ou no final do ano anterior. Então, ele é sempre uma estimativa do final do período anterior. Por definição, ele não vai estar certo, né, pessoal? Porque muita coisa ocorre dentro de um ano. Basta uma mudança da Selic. E eu tenho o custo dos juros, que ele também é a taxa definida no começo do ano. E é a mesma taxa que eu uso no ativo.
A gente vai falar dessa taxa, ela é baseada no passivo, mas é a mesma que eu uso no ativo, que é do final do ano. Então, o laudo atuarial fala a taxa para o próximo ano. Chego no valor estimado. Comparo com o valor real. Qual que é o valor real? É o valor do final do ano, por exemplo, nosso exemplo de 2023 que o atuarial vai mandar. Então, só eu achava que o meu passivo atuarial era 10. Veio o laudo, ele é 12. Por que ele é 12 e não 10? Porque eu posso ter um ganho de experiência, eu conheço mais os funcionários, ou problema de premissa financeira. As premissas que eu estimei com base no que a norma pede não viraram a realidade durante o ano. Então, eu posso ter problema de experiência e de financeiro, de premissa atuarial e de premissa financeira. Tá? Premissa atuarial tem que ser imparcial e independente, tá? Na data de avaliação. E elas têm que ser coerentes entre si. Toda a inter-relação entre as premissas tem que estar sendo consideradas. Então, aqui, pessoal, imagina que eu entendia que o meu passivo ia ser 100. Quando veio o laudo atuarial, ele deu 120. Essa diferença de 100 para 120 é um ganho ou uma perda atuarial? Perda atuarial, exatamente. Vocês veem que é o contrário. Por quê? A analogia é como se fosse, eu achava que eu ia estar devendo 100 no final do ano. Mas quando eu fui olhar o meu extrato bancário, eu estava devendo 120. Eu tive uma perda, eu estou devendo mais do que eu esperava. No oposto, se eu achava que eu ia estar devendo 100, quando o meu extrato deu 90, eu tive um ganho atuarial, porque eu estou devendo menos. Então, vê que o sinal inverte quando eu estou falando de ativo do plano e quando eu estou falando de obrigação por benefício definido. Inverte por quê? Porque um é o quanto eu tenho, o outro é o quanto eu devo, assim, simplificando, tá? Então sempre inverte. E aí eu queria que vocês fizessem a mesma coisa aqui. A calcular para os 3 cenários o valor estimado e o ganho ou perda atuarial para os 3 cenários. Então, aqui tem uma certa pegadinha, pessoal. Custo de juros, aumenta o valor do passivo. Custo de serviço corrente, aumenta. Benefício pago, eu diminuo a responsabilidade, diminui. E contribuição recebida, pessoal? Deveria pôr mais, menos? O que eu deveria colocar aqui? Parabéns, Lívio. Não entra. Por quê? Porque só entra no ativo. Fato, é uma analogia. Eu estou devendo R$ 100 para o banco. Independente de eu ter 50 ou R$ 1.000 na minha conta, eu estou devendo R$ 100. Tá? Essa é a analogia de por que não entra. Então, valor estimado no primeiro caso. 70 com 10, 80. 80 com 20, 100. 100 menos 40, 60. Então, o valor estimado é 60, o valor real é 60, deu diferença atuarial de 0. Vamos ver aí, Moacir. Dessa vez está certo. 150 com 30, 180, com 20, 200.
200 menos 10, 190. Então, eu achava que o meu passivo atuarial ia ser 190, mas, na verdade, é 180. Então, eu tive um ganho. Então, vê que o sinal negativo, pessoal, denota um ganho atuarial. Eu estou deixando negativo para fechar a conta. Tá? O que pode fazer em planilha, pessoal, é considerar tudo que é passivo com saldo negativo. Aí esse saldo viraria positivo. Tá? Na hora do controle, faz tudo que é obrigação com sinal negativo. Aí esse saldo vira positivo certinho. Tá? E o último cenário, 100 com 115, 115. 115 menos 25, 90. Então, eu estimava que ia ser 90. Quando chegou a realidade, eu estava devendo 20 a mais. Então, dá uma perda. Perda, sinal positivo. E, de novo, é mais tranquilo, tá? Para quem tem facilidade numérica, usa saldo negativo aqui, tá? Esse crédito e débito, como se o crédito, como se, né, fosse negativo. Então, deu para entender essa movimentação, pessoal? Uma dúvida até aqui, pessoal? Agora eu vou passar para taxa de desconto. Só pagar esses negócios. Então, a taxa de desconto que eu vou usar tanto para o passivo, para calcular o custo dos juros, como para o ativo, ela é baseada no passivo. E ela leva em conta dois fatores do perfil do seu passivo. Ela leva a inflação, então é da moeda que você vai pagar os benefícios. Então, eu tenho um plano nos Estados Unidos, a taxa de desconto daquele plano leva em conta a expectativa inflacionária do dólar. Tem um plano no Brasil, leva em conta a expectativa inflacionária do real, da moeda do Brasil. E estrutura temporal. Então, o que eu tenho que ver? Vou fazer com traço aqui. Eu tenho a data de hoje, eu tenho a data que fica vested e eu tenho aqui diversos pagamentos. Eu faço duration, eu multiplico esses pagamentos pelo prazo médio. Tá? Então, eu multiplico cada pagamento pelo prazo médio. E aí eu chego num prazo médio esperado de eu pagar os benefícios coletivamente. Esse prazo médio que é o temporal, que é a estrutura temporal. Então, para cada data, eu multiplico o valor que eu vou pagar vezes o prazo. É o conceito de duration, é o prazo médio ponderado pelos valores, vamos por assim. Tá? Então, um plano que é mais novo tem uma taxa mais alta do que um plano que já está acabando. Tá? Então, eu sempre levo esses dois fatores, moeda e estrutura temporal. Eu não levo em conta na taxa de desconto os riscos atuarial, investimento e risco da contraparte. Não, eu só considero esses dois riscos. Aí, o que a norma fala? A norma fala, você deveria usar título corporativo AAA. Muitos países não têm. Então, a norma fala, na ausência disso, pode usar título público. Então, se não tem empresas AAA, usa título público. No Brasil, se usa muito como referência NTN-B, que são os títulos públicos atrelados a IPCA, mais um spread com cupom semestral. Por que isso? Porque esse título ele tem a inflação facilmente ser expurgada para projeção e tem todas as datas. Então, eventualmente, deu um duration de 8 anos. Você tem NTN-B que vence daqui 10 anos e daqui 6 anos. Aí você faz a interpolação. Meu plano, faltam 50 anos de duration. A maior NTN-B daqui 40, vamos supor. Aí você faz a extrapolação.
Então, com algumas datas de referência de título público, usando interpolação e extrapolação, você consegue qualquer taxa. Tá? E a prática é NTN-B. Outro ponto importante, eu estou vendo a taxa spot. Eu sei que a taxa vai diminuir durante o ano, é à vista, tá? Eu não considero, eu considero quanto que a NTN-B está pagando hoje, tá? Então, eu não posso ficar tendo um olhar prospectivo para a taxa. Quanto que é a remuneração hoje? Tá, pessoal? E aí, com essa taxa, eu multiplico pelo ativo do plano, chego a um resultado financeiro positivo. Aplico sobre o passivo, saldo negativo. Tá? O mais comum, a situação padrão, é passivo ser maior que ativo. Tá? Essa é a situação rotineira, é passivo ser maior que ativo. Então, pessoal, deu para entender essa parte da taxa? Uma dúvida, pessoal? Podemos continuar? Eu vou apagar esses desenhos e mostrar o exemplo real. Agora eu peguei o Banco do Brasil, porque ele tem o duration. Então, para cada um dos planos, o plano que era da nossa Caixa, aqui de São Paulo e tal, Previc, ele tem um duration, que é 4,5 para alguns fundos terminando e chega até 14 para esse plano do Prev Mais. E aí ele coloca um pouco dos pagamentos esperados. Isso não é obrigatório de divulgar. Então, a gente vê que a grande concentração está para frente de 5 anos. E aqui os durations. Duração média ponderada da obrigação. Então, é o prazo médio ponderado ao valor dos fluxos. Então, igualzinho o conceito que a gente comentou. Aqui vocês vão ver que é exatamente aquela movimentação dos quadrinhos e daquela tabela que eu pedi para vocês fazerem. Então, eu tenho o saldo inicial, eles põem até com negativo para perda ou ganho atuarial ficar com o sinal certo. Tem o custo de juros. Custo de serviço passado é muito raro, é quando muda a regra do plano e muda o benefício retroativamente. Custo de serviço corrente, então é aquilo que eu comentei, é bem comum o custo dos juros ser superior ao custo do serviço corrente. Benefício pago, o quanto pagou para os beneficiários, e a diferença atuarial, que novamente ela é alta. A gente está falando de 4,8 bi, que vai no PL. Então, eles colocam ajuste de experiência, de premissa biométrica, de premissa financeira. É obrigado a abrir isso, tá? Então, tem um saldo cheio, mas a gente abre só para divulgação. Chega num saldo final. Então, ele fala, o passivo do plano vale 121. Desses 121, 118 está folded, tem cobertura de ativo. O ativo do plano vale 118. 2 bilhões está sem cobertura. Então, esse é o passivo que o Banco do Brasil reconheceu no final de 2015. Agora, no final de 2014, o plano estava 100% de forma coletiva equilibrado. Então, só vai reconhecer no ativo, é como se fosse uma equivalência às avessas. Você só reconhece o saldo passivo. Tá? Então, o Banco do Brasil, nesse momento, está reconhecendo, em 2015, 3 bi de benefício pós-emprego. E, nesse ano, nada. Então, vê que, de novo, a nota explicativa é idêntica ao que a gente discutiu, mostrou agora há pouco. Por fim, é obrigado a demonstrar as premissas utilizadas, seja no ano atual ou no ano corrente. Então, inflação projetada, taxa real de desconto, quanto que a taxa de desconto é superior à inflação, retorno dos ativos,
Opa, vocês estão escutando agora? Agora sim, Gustavo. Ou é porque eu apertei o fone sem querer do fone de mudo, aí aqui não aparece. Então, só voltando, acho que foi quase tudo, né? Então, a taxa que vocês não escutaram desse slide. A taxa de inflação mudou, taxa real é o quanto supera a inflação. Tá? Isso aqui não usa muito, não tem muita função. Taxa real de crescimento de 1% ao ano do salário, crescimento que supera a inflação. Tábua de sobrevivência, a gente usa muito a tábua americana de 2000, tá? Por falta de tábua brasileira, muito velhas tábuas brasileiras. Só que sempre quando você vem um ano, no ano seguinte você testa se essa taxa, se essa tábua está aderente à realidade daquela empresa. Então, provavelmente, essa tábua se mostrou muito otimista. Por assim, faleceu mais gente do que o esperado. Então, você suaviza. Tá? É bem comum usar suavizada. No ano seguinte, vê se a suavizada está aderente. Eles não estão colocando aqui, mas existe a tábua de invalidez, que acho que é Álvaro Vindas, que reflete a chance das pessoas ficarem inválidas e você ter que pagar a aposentadoria antecipada. Tá? Aqui, aquilo que eu comentei, existem regras da Previ que falam do plano, da contabilidade do plano. E a do banco que segue os CPCs. Então, tem diferença. A Previ que trava a taxa. O banco recalcula todo ano. Fundos exclusivos também tem uma diferença na métrica de como faz. Regime de capitalização, aqui é o unitário projetado, aqui é o todo. Então, tem algumas diferenças. Tá? E aí ele concilia ó, ativo do plano, para fim da Previ, 119, para fim do banco, 118. Obrigação atuarial, para fim da Previ, 135, do banco, 121. Então, tem sempre algumas diferenças, tá? Que quando você vai para o líquido, elas ficam maiores, tá? Ó. Tá? Aqui era um déficit de 16, para fim contábil 3. Tá? Então, aqui deu quase igual 2014. Mas 15 deu diferente. Tá? Principalmente por causa da Litel. A Litel era, não sei se ainda é, mas era era o braço que os fundos investiam na Vale do Rio Doce. Tá? E alguns títulos que eles mantinham pela curva no regulatório. Tá? As maiores diferenças deram nisso. Então, sempre mostra isso é Brasil. Tá? Isso não está na IAS 19, só no CPC 33. Então, vocês viram que é bem semelhante o que eu mostrei do que a empresa divulga. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, agora, pensando agora na contabilidade da empresa, do patrocinador. O patrocinador, como eu comentei, ele faz uma equivalência às avessas. Por quê? Porque ele vê o saldo líquido do plano segundo as suas regras. Se a obrigação for maior que o ativo, ou seja, se o plano tiver deficitário, ele reconhece o passivo dentro do não circulante. Porque no final do dia, em última instância, aquele valor é a responsabilidade da patrocinadora. Se for um ativo, o negócio muda, porque para ser um ativo não basta o plano estar superavitário. Ele tem que estar superavitário a tal ponto que esse superávit gere algum benefício para a empresa. Seja ela poder parar de pagar a contribuição, seja o valor da contribuição ser reduzido, ela tem que ter algum benefício com isso. Tá? Então, normalmente, para você poder reduzir o valor de contribuição, existe uma norma regulatória que fala que os seus ativos têm que superar as reservas em 25% por 3 anos, salvo engano. E precisa ter um plano aprovado na Previc. Então, é muito raro.
Tá? Normalmente, você não consegue provar que aquele ativo geraria benefício econômico, seja em forma de redução da contribuição ou mesmo suspensão. E aí a norma vem e cria um impairment próprio. Então, eu comentei com vocês na aula de impairment. Ó, a norma de impairment ela cuida de ativo não circulante, onde não tem outra regra cuidando, uma regra específica. Aqui seria uma. Então, caso você tenha um superávit que não vai gerar redução nas contribuições, eu faço o impairment desse superávit. E o impairment desse superávit chama efeito do teto, asset ceiling. Como que eu reconheço isso? Eu credito o ativo e debito o ORA, que chama remensurações. Então, eu uso o efeito do teto, que é o impairment contra o ORA. Então, a gente vai ver no próximo slide que esse ORA ele é tanto a diferença atuarial como o efeito do teto. E o nome técnico é remensurações. Então, a remensuração é sempre o efeito do teto, o fato do plano estar superavitário e eu não poder reconhecer um ativo, como as diferenças atuariais. Eu chamo de remensuração e sempre reconheço um passivo fiscal diferido, tá? É obrigatório. Então, quando eu estou falando de remensuração, eu tenho as diferenças atuariais, tanto do passivo quanto do ativo. A do passivo são ganho de experiência e alteração em premissa demográfica e financeira, as causas. E a posição do ativo é sempre a diferença entre aquele retorno esperado, que é com a taxa de desconto do passivo, e o retorno real. É sempre e sempre a diferença atuarial relacionada ao valor justo dos ativos do plano é por esse motivo. A diferença entre a taxa que eu usei e o retorno real. Fora a diferença atuarial, tem sempre o efeito do teto. Tá, pessoal? Deu para entender até aqui? É sempre no hora reconhecido com um diferido. Deu para entender até aqui, pessoal? Para a gente continuar um pouco mais? Então, o que eu queria mostrar? Qual a alocação geográfica de tudo isso? O custo do serviço ele entra na mesma rúbrica no resultado que a despesa com salário. Os juros líquidos, seja o retorno do ativo quanto a despesa financeira, o custo com juros, eu pego o saldo líquido disso e reconheço dentro do resultado financeiro. Antigamente, a norma não falava isso, agora ela fala. Custo de serviço é igual às despesas operacionais. Os juros líquidos é sempre no resultado financeiro. E as remensurações são sempre e sempre dentro do ORA. Então, pessoal, deu para entender até aqui? Alguma dúvida por enquanto? Então, vou mostrar um exemplo numérico aí para vocês. Então, esse é um exemplo hipotético, tá? Que o que eu faço? Eu vou mostrar na visão da patrocinadora como que o passivo atuarial ele se movimenta do começo do ano para o final do ano. Tudo que é em azul, que está na linha superior, é o valor justo dos ativos líquidos e sua movimentação. Tudo que está em vermelho é o valor presente da obrigação por benefício definido. Então, no momento inicial, o valor justo dos ativos é 50 e o valor presente da obrigação por benefício definido é 80. Então, eu reconheço no meu passivo não circulante um passivo atuarial de 30. Chega em determinado momento, eu vou ter que reconhecer o custo do serviço corrente. Então, igual a gente mostrou nos slides anteriores, o custo do serviço corrente aumenta o valor do passivo.
Então, esse passivo passa para 86. Então, o que eu faço? Eu credito no passivo líquido 6 e debito no resultado 6. Esse é o custo. Eu criei esse valor de 6, tá, pessoal? Não tem nada por trás, é um mero exercício ilustrativo. Juros líquidos, eu estou apurando 10%. Então, 10% do retorno do ativo, 5. 10% do menos 80, 8. Então, no líquido, o meu passivo atuarial vai aumentar em 3, contra resultado financeiro. Tá? Então, esses são os efeitos que transitam no resultado. Tudo que transita no resultado é o que eu estimei nesse começo do ano, é o que o laudo atuarial me falou no começo do ano. Depois eu tenho a contribuição paga, 8. Então, sai do meu caixa 8 e aumenta o valor justo dos ativos do plano em 8. Então, é caixa, vê que ele não bate com o custo de serviço corrente, mas também não é totalmente diferente. Então, sai do caixa e eu aumento o valor do ativo e nada muda a minha dívida. Benefício concedido, quer dizer, o fundo concedeu o benefício para os funcionários aposentados. Reduz o ativo, porque sai dinheiro da conta corrente, mas reduz o valor do passivo que o fundo está devendo menos. Então, quando eu chego aqui, pessoal, eu chego na situação onde eu tenho, se eu pensar uma linha aqui, os saldos estimados. Então, o saldo estimado do ativo, depois dessas premissas, é quanto? 50 com 5, 55. 55 com 8, 63. 63 menos 2, 61. Então, no começo do ano, eu estimei que o saldo no final do ano do meu ativo ia ser 61. Isso foi estimado com base nas premissas dessa data. Quando eu recebo o valor final, está dando 63. Então, eu estimei 61 e o valor real deu 63. Então, eu tive um ganho atuarial de 2. Indo para o passivo, para o valor da obrigação. 80 com 6, 86. 86 com 8, 94. 94 menos 2, 92. Então, com as premissas do começo do ano, eu estimava um passivo de 92. Só que eu subavaliei o meu passivo. Na bem da verdade, ele deu 96. Então, na parte vermelha, que reflete o valor presente da obrigação, deu 4 negativo. Deu uma perda atuarial de 4. Então, se eu tive um ganho atuarial de 2 e uma perda de 4, meu saldo deu, lá na remensurações, que eu ponho dentro do ORA, na remensuração, menos 2. E a posição final do meu passivo atuarial mudou de 30 para 33. Por que 33? Um ativo de 63 menos uma obrigação por benefício definido de 96 dá uma posição final de 33. Então, no próximo slide eu vou colocar isso em tabela, como faz em débito e crédito, tá? Para ficar mais visual. Mas alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês conseguiram entender? Pessoal, tem uma dúvida aqui? Está tranquilo, Lívia? Então está dominando o assunto, Lívia? E aí eu fazer uma tabelinha aqui de como que eu acho que até um laudo atuarial tem que apresentar isso e como pensar de um jeito mais fácil, tá?
Então, pensando, eu faço uma coluna do ativo do plano, outra da obrigação. O da obrigação, saldo negativo. Então, eu coloco aqui, ó, saldo inicial do ativo e do passivo. Se eu olhar aqui, ó, é o 50 e o 80. Passivo atuarial, 30 no não circulante. Aí eu venho por coluna, que aqui eu coloco em linha. Custo do serviço, ele não muda o valor do ativo, mas faz o valor da obrigação ficar mais negativo. Efeito líquido menos 6, que é a despesa operacional, que é a despesa por competência de eu fornecer esse benefício aos funcionários. Juros líquidos, 5 aumentando o saldo do ativo, 8 aumentando da obrigação. No líquido dá 3, que eu reconheço como despesa financeira. Tá? Contribuição paga, aumenta só o valor dos ativos. Contrapartida, caixa. Quando o funcionário paga, pessoal, um valor, reduz aqui, tá? A participação do funcionário. O custo de serviço corrente é calculado para o fundo. Tiro a parcela que o funcionário paga, o que sobra é o custo de serviço corrente do patrocinador. Benefício recebido. Recebido concedido, né? Talvez o melhor termo. Quer dizer, o quanto que eu paguei para o aposentado. Então, ele é negativo aqui, positivo aqui. O efeito dele é 0, não gera registro contábil na patrocinadora. Chego às duas posições estimadas, tanto do ativo quanto da obrigação presente. Então, eles são baseados no laudo do ano anterior. Vejo o valor real e calculo aquela remensuração de 2 positiva no ativo do plano e 4 negativa. Por isso que é bom de pôr a obrigação com saldo negativo, que aí fica no mesmo sentido. 2 eu reconheço no hora e no final do dia o meu passivo tem um saldo líquido de 33. Então, só fazer o débito e crédito, ó, saldo inicial 30. 6 eu credito passivo contra a despesa operacional, que é o custo do serviço. 3, aumento passivo contra a despesa financeira. 8, reduzo o valor do passivo, porque eu amortizei contra a caixa. E uma perda atuarial de 2 contra o ORA a título de remensurações, que vai chegar no saldo final de 33. Então, eu tinha 30, chegou a 33. Então, esse seria um exemplo que eu coloquei uma tabela, resumindo o que estava no gráfico, e o débito e crédito. Aí eu queria saber se tem alguma dúvida aí, pessoal. Tá? Então, só para o último slide para hoje, eu peguei da Previc, ó, vê que de novo é uma nota explicativa. Ó, ele fala o valor do ativo, do passivo e reconhece o quanto está reconhecido. E aqui a mesma coisa. E aqui as contas que afetaram a DRE. Então, o que afeta a DRE? Custo do serviço, o custo dos juros sobre a obrigação presente e o retorno esperado, mais ou menos, porque é baseado com a taxa de desconto. Então, o efeito no resultado foi esse nesses 3 anos. Tá, pessoal? Igualzinho que a gente mostrou, é o que está na nota explicativa. Só para fechar por hoje, pessoal, eu coloquei aqui a DRA do Banco do Brasil. Então, a DRA, a gente lembra que começa do lucro e vem colocando todos os horas. Primeiro, os horas que são reclassificados para o resultado quando eles são realizados.
e depois os ORAs que são realizados contra lucros acumulados diretamente, igual esse caso, que nunca transita no resultado. Então, tem as remensurações e na linha de baixo eles colocam o efeito fiscal, ou seja, a movimentação do ativo e passivo fiscal diferido. E a gente nota, para finalizar, que os valores são bem relevantes, né? No ano 5 bi, no outro 6 e no ano outro, o que o menor mais 2 bi. Tá, pessoal? O que eu ia pedir para a gente, para ver se vocês têm alguma dúvida. E na próxima aula eu vou fazer, faltou 2 exercícios só, mas eu preferia que vocês tentassem fazer esses exercícios para não gastar tanto tempo corrigindo, para todo mundo já estar um pouco inteirado no exercício. Então, daqui para frente tem 2 exercícios que não dá tempo hoje, mas só para ficar já mais inteirado. E, em paralelo, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, se acharam muito difícil a aula de hoje. Pessoal, alguma dúvida aí até agora? Pessoal, seria isso por hoje. Tenta fazer, são 2 exercícios tranquilos, um tranquilo e um médio. Tá, pessoal? Então, seria isso por hoje, tá bom? E lembrar que quinta que vem não tem aulas, próxima aula na próxima terça. A gente terminaria esse assunto, que eu não queria gastar mais que 15 minutos, depois seria pagamento baseado em ações. Pacotinho aí de remuneração. Tá? Então, seria isso, pessoal, por hoje, tá?